Olha, pessoal, domingo acontece, né, o segundo turno, como eu já falei, das eleições aqui na capital, mas entre as novidades dos eleitos deste ano na Câmara Municipal está um mandato formado por 6 co-vereadores. Essa é a primeira vez que um coletivo é eleito no Maranhão. Mas você aí de casa sabe como é que funciona esse mandato coletivo? Hoje recebemos aqui a Eunice Tchê e o Jonathan Soares, que foram eleitos através do coletivo Nós, e vão conversar com a gente. Bem-vindos aqui à nossa casa. Tudo bem, gente? Tudo bem, obrigado. Bom, era uma primeira vez aqui em São Luís, mas já aconteceu em outras cidades, né? Exato. O primeiro mandato coletivo eleito no Brasil foi em 2016 e em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, no Maranhão, que nunca tinha tido nenhuma experiência de mandato coletivo. Entendi. A gente lançou a nossa candidatura no início desse ano. E aí depois houve outros mandatos coletivos, compartilhados, com alguns formatos diferenciados. Porém, vocês foram o único eleito. O único eleito. O único e primeiro na história de 400 anos de Câmara. Parabéns. Eunice, como que vocês chegaram na escolha dessas pessoas, né? No perfil? Porque acredito que não sejam parecidos, né? São pessoas com perfis diferentes, com histórias diferentes, né? Então, para a gente chegar a esse perfil e essa construção do mandato coletivo e do coletivo Nós amadurecemos durante um bom tempo. Primeiro, que a gente tem algo em comum. Todos nós somos ou viemos da Pastoral da Juventude. Então, esse laço de afetividade foi construído ao longo do tempo por cada um de nós, que é algo que não se perdeu e não se perderá. É algo que a gente tem muito forte conosco. E cada um de nós tem a sua militância nos movimentos sociais e sua atuação enquanto profissionais, enquanto gestores. Cada um de nós traz uma bandeira de atuação relacionada à questão da política pública, seja para a mulher, para a criança e adolescente, para a questão LGBTQIA+, para a questão da agricultura familiar, que a gente tem muito forte isso com a gente, que é a questão da zona rural e as periferias, que elas não têm benefícios sociais, sobretudo relacionado à inserção da política pública nas nossas regiões. E a questão cultural, que é muito forte também junto a nós. Por isso que nós somos homens, mulheres e jovens vindo das periferias, que são as comunidades, e da zona rural de São Luís. Entendi. Talvez esse equilíbrio aí de militâncias, de bandeiras que vocês levantam, vocês acham que isso talvez acabou abraçando aqueles eleitores que estavam indecisos, né, durante esse período, porque foram milhares, muitos candidatos, né, a vereador, e você tem que escolher um, né? Vocês acham que isso influenciou? Com certeza isso também influenciou. E também tem uma questão, o nosso mandato, como tu bem disseste, é um mandato de representatividade, porque nós que nos colocamos para compor o coletivo Nós, a gente falava muito para as pessoas que nós não estávamos representados nesse espaço da Câmara de Vereadores. A gente não tinha pouquíssimas mulheres, mulher negra, população LGBT, as pessoas que são da periferia, da área rural, os nossos bairros não estavam presentes. Então a gente conversava muito nas nossas comunidades, com a juventude, mas também com as pessoas indecisas. E a gente ouvia muito das pessoas uma desesperança, um desacreditar na política. E a proposta do coletivo, ela não é questão também de modinha, né? De fato, é uma novidade, é uma nova proposta, inclusive da democracia, da gente rever essa política como aí está. Entendi. Então, pelo que eu entendi, não há um líder, né? Os 6 ali assumem uma mesma importância, né? O mesmo grau de importância, a mesma relevância, mas vai ser tudo dividido? Tudo. Mesmo as obrigações, o din-din, né? Os benefícios, né? Porque também pode rolar aí algumas tretas, né? Enfim, vai ser tudo dividido mesmo? Até o din-din, até o salário do vereador? Tudo, mas nós temos muito claro para nós que o que a gente tem principalmente de dar uma resposta para a sociedade
é a divisão das responsabilidades que os co-candidatos... Vocês vão deixar isso bem claro, né? Isso, que os co-candidatos têm. Entendi. Você precisa... Os co-vereadores, a gente... Já foram eleitos? Exatamente. Os co-vereadores têm. Então, assim, você precisa dar um retorno para as comunidades, porque todos nós somos de comunidades das periferias, da zona rural. Nós temos atuação nas nossas comunidades, seja com trabalhos sociais, seja com a questão de assessoria. Então, nós estamos lá com essas pessoas. E aí, quando você fala de divisão de tudo, isso compete sim a questão do salário, a questão das responsabilidades, a questão dos retornos, mas o principal mesmo é você dar essa resposta para a nossa população, para o povo, porque nós fomos eleitos pelas mãos do povo. E o povo que nos acompanhou, como toda São Luís, eles têm muito claro isso para eles, e nós também temos essa responsabilidade enquanto co-vereadores. A gente, no período de campanha, a gente elaborou um documento chamado Estatuto do Mandato Coletivo. Ele está no nosso site, no site do Coletivo Vocês Nós. têm um site? Tem um site, coletivonois.com.br, e lá a gente já estabelecia como iria funcionar o mandato. A divisão das responsabilidades, a gestão compartilhada, como é que vai se dar a questão da participação popular, da tomada de decisão, a questão salarial. Então todas essas tudo está bem explanado. Tudo já está lá, bem né? explanado, foi assinado Tá pelos bem claro. 6, registrado em cartório. Então, assim, é uma forma como que nós utilizamos para nos resguardar e também para prestar conta com as pessoas. Porque essa questão da transparência, do diálogo, da participação popular é algo necessário, porque parece que o espaço da Câmara de Vereadores é muito distante das pessoas, das comunidades. Muitas pessoas que a gente conversava, às vezes até na própria Praia Grande, as pessoas não sabem onde é a Câmara de Vereadores. Então a gente precisa romper essa barreira que tem entre a população e esse espaço da Câmara de Vereadores, e que as pessoas de fato possam se enxergar nesse espaço. Algum dos 6 já foram candidatos? Não. Não, né? Qual que é a expectativa, então, gente? Porque é uma primeira experiência para tudo, né? Primeira experiência e já foi eleito, né? É uma novidade para a cidade de São Luís, mas nesse mandato, né, vocês têm algum assunto específico, alguma ansiedade maior em relação a que tema? A questão da expectativa, primeiro que a ficha vai caindo aos poucos, enquanto co-vereadores. Mas nós temos muito forte conosco que é preciso que haja o planejamento da nossa cidade. Porque se você não trabalha o planejamento adequado de uma cidade, pela questão do bem viver da população, você não consegue vislumbrar as políticas públicas. E as políticas públicas, elas precisam estar em toda a cidade, não apenas em poucos espaços. E isso a gente tem muito claro para a gente, que é uma das políticas que a gente quer defender inicialmente, que é a organização, através do plano diretor de São Luís, para que a nossa cidade ela seja comungada com um todo. Por isso que nós trouxemos muito forte a questão do bem viver para a nossa campanha durante o processo. Ô, gente, muito obrigado. Parabéns pela vitória, né? Sim. Que seja a primeira e que com o trabalho que vocês pretendem fazer, né? Que vocês buscam realizar aí a partir de agora, que essas pessoas se sintam representadas, né? Essas minorias, né? E que essas bandeiras possam ser cada vez mais levantadas e vistas, né? Por toda a sociedade. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, tá? Pronto, a gente que agradece a participação, o convite, e para a gente poder construir juntos e juntas essa nova história.